Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela 365, a sua rádio de todos os dias, imagens da UTV, a TV da internet, também nossas redes sociais no ar, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo prontinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Sexta-feira tem a audiência noturna, a partir das 10 horas, a reapresentação pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. E pela próxima hora, o nosso convite, pessoal, todo mundo por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Nosso WhatsApp à disposição também para você fazer perguntas às nossas entrevistadas, entrevistados de hoje, 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher, é o dia de a gente render aqui muitas homenagens, muita comemoração, mas também promover uma ampla reflexão sobre os temas que afligem o feminino, sobre a luta histórica das mulheres pela igualdade de direitos. E para essa conversa, a gente vai colocar em campo aqui os nossos entrevistados, as nossas entrevistadas. Eu começo apresentando a Edinalva Moura, ela é gerente de Relações Institucionais e líder do coletivo Pacto das Pretas na Associação Pacto pela Equidade Racial. Bem-vindo aqui com a gente, Edinalva, como é que você está? Olá, Mauro, bom dia, estou bem. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Doutora Amanda Gimenez, também com a gente na nossa bancada do Dia da Mulher hoje. A doutora Amanda é advogada e especialista em Direito de Família e Sucessões. Como vai, doutora? Bem, obrigada. Queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui falando nesse dia tão importante e que me deram aí a oportunidade dessa representatividade tão emblemática. Obrigado pela presença. E também com a gente a alegre, a feliz, a incrível doutora Vavá, sexopsicoterapeuta motivacional, que vai trazer muito riso e muita informação bacana aqui para a gente nesse Dia da Mulher. Tudo bem, doutora Vavá? Como está? Tudo, Mauro, prazer estar com você, com as meninas, Amanda, Edinalva, que prazer imenso conhecê-las, doutora também, e todo o pessoal aí da equipe do Gente que Fala da 365, que é sempre um prazer estar aqui para a gente falar, principalmente hoje, nesse dia próspero do dia que reconhece as mulheres. Então, prazer estar aqui com vocês, que seja um programa maravilhoso para nós e para a audiência. Vamos lá. E também com a gente, doutora Albertina Duarte Tachiuti, ginecologista, obstetra, coordenadora do Programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, sempre presente com a gente, colaborando com gente que fala. Bem-vinda, muito prazer recebê-la novamente, doutora Albertina. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Mauro, e festejando a luta das mulheres, né? Quer dizer, na verdade, esse dia que é o dia da luta pelos direitos das mulheres. Sim. Doutora Albertina, eu só vou pedir uma gentileza, aproxime um pouquinho mais da tela, o seu áudio está distante, e aí a tendência é a gente melhorar aqui. Bom, assim, Mas agora sim, tá bem. Vamos começar aqui então o nosso tema. Vamos render aqui as nossas homenagens, como eu falei no início, na abertura do programa, mas também é preciso fazer a reflexão sobre a luta da mulher, a luta feminina, neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que representa a luta histórica feminina em busca da igualdade de direitos em relação aos homens, em qualquer situação, seja em casa, no trabalho, qualquer lugar, não é verdade? O 8 de março está além das homenagens e convida a todos, homens, mulheres, todo mundo, para uma reflexão sobre como a sociedade tem tratado as mulheres ao longo do tempo. E tem tratado muito mal, seja no campo afetivo, familiar, profissional, social, policial ou político. Doutora Albertina, eu começo com a senhora a respeito desse tema. Qual desses aspectos é mais aflitivo? É o campo familiar, é o campo profissional? Não dá para a gente elencar, é tudo um problema só e a gente tem que trabalhar essas questões todas de maneira única.
Mauro, eu luto pelos direitos das mulheres desde que eu tinha 16 anos. Então, fazem muitos e muitos anos. Então, o que eu acho importante? A desigualdade, ela é, na verdade, o grande movimento que a gente pode ter. E a desigualdade na raça humana, porque todos somos da mesma raça. Então, além de nós termos a desigualdade entre homens e mulheres, nós temos a desigualdade entre as próprias mulheres. Então, a falta de acesso ao trabalho, à educação, a gravidez que afasta a mulher do trabalho e das habilidades que ela pode ter. A questão da violência, que no Brasil me deixa muito preocupada. A morte de mulheres porque elas não responderam ao afeto, entre aspas, desses homens. E a questão na saúde, morrer tanta mulher por câncer de colo de útero, por câncer de mama, por doenças que podem ser evitáveis. Então, todo dia, quando eu levanto, eu falo, olha, hoje vai morrer uma mulher de câncer de colo. Quantas mulheres de câncer de colo de útero? Quantas de mortalidade materna? Quantas de AIDS, HIV que podem ser evitadas? De quantas mulheres vão morrer que podem ter doenças que podem ser evitáveis? E eu, como médica, digo, qual é o meu papel enquanto ser humano, enquanto cidadã, para que essas mortes deixem de existir? Edinalva Moura, sua análise sobre o nosso tema de hoje, Dia Internacional da Mulher, reflexão, luta, celebração. Mauro, essa é uma data de extrema relevância. Nós estamos há um pouco mais de uma década discutindo a importância do mundo, né, olhar para os direitos e deveres da mulher. Estar num dia como o de hoje, falando sobre este momento celebrativo, é reforçar que a nossa luta ainda tem muito a que ser feito. Nós, mulheres, né, a gente tem todos os desafios do respeito, da visibilidade, da oportunidade. Então, assim, todos os nossos direitos, eles são lesados cotidianamente. Quando eu penso na situação da mulher negra, o cenário ele fica muito pior, porque nós vivemos numa sociedade, né, que tem um racismo estrutural, que tem um machismo estrutural, então faz-se necessário cotidianamente romper as barreiras para mostrar oportunidade, capacidade e a necessidade do desenvolvimento de mulheres, e aí eu vou falar por mulheres negras, para ocuparem diferentes lugares na sociedade, né? Então, hoje a gente ocupa o lugar de mãe, de esposa, de profissional, mas ainda precisamos do devido respeito, porque nós somos tratadas ainda de maneira a qual não é o lugar que nós esperamos ter na sociedade. Então, o dia de hoje, ele é celebrativo, sim, mas também é um dia de denúncia, é um dia de pedir o reconhecimento de homens e mulheres, aliados e não aliados, para a pauta, pensando nessa emancipação, para a gente não ter que, daqui a 100 anos, estar discutindo as mesmas coisas. Sem dúvida. Doutora Amanda Gimenez, a sua análise sobre esse momento de celebração e de reflexão em torno do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Olha, eu, na verdade, assim, não tenho nem como explicar a alegria que eu estou aqui hoje de estar conversando com vocês, porque tudo que as colegas disseram até agora, a doutora Albertina, a Edinalva, e com certeza a doutora Vavá também vai abordar isso. Eu recebo diariamente no escritório mulheres que chegam extremamente destruídas, né? Elas chegam destruídas, seja pelo tipo de violência física, emocional, moral, sexual, patrimonial. Então, a gente ter uma data em que a gente possa parar e refletir sobre o tema, né, ao mesmo tempo que nos entristece por ainda ser necessário fazer isso, é importante a gente saber que existem essas pautas,
que elas são cotidianas, elas são minuto a minuto, né? Como a doutora Albertina falou, no momento em que eu acordo, eu já penso quantas mulheres vão falecer hoje de câncer de mama, de câncer de colo de útero, e aí eu já vou até para além da questão médica, que é como que elas foram contaminadas no sentido do HPV para daí terem esse câncer de colo de útero, né? Então, são mulheres que eu recebo aqui a ponta do iceberg dentro do escritório todos os dias, e são mulheres que elas vêm muito sofridas, né? Elas vêm sofridas porque o homem, o marido, o cônjuge ou o companheiro, às vezes, tem um relacionamento extraconjugal, leva a doença para dentro de casa, não deixa ela participar da vida financeira dessa família, ela tem um papel muito bem estabelecido, que seria um papel de submissão e de obediência. Então, dentro do direito, da minha esfera de fala, do meu poder de fala, eu vejo que a gente ter esse dia é muito importante ainda, né? Mas que a gente se apega a ele para, como a Edinalva falou, daqui a 100 anos a gente não tenha que estar sentadas e debatendo isso, né? Que isso já seja algo natural. Então, é muito triste a gente pensar que tem que ter um dia específico para lutar por algo que é tão natural do ser humano, né? O direito de viver de forma saudável, o direito de igualdade, algo que até a gente sabe que a lei já garante, mas que na prática efetiva não há essa garantia. Muito porque também nós, como seres humanos, e eu falo isso como um todo, e não só questão de gênero, a gente costuma ser preconceituoso, ser agressivo nas palavras, a gente já começa muitas vezes a conversa de forma agressiva, então, e a gente tem um machismo que ele vem de muitas e muitas décadas e que continua sendo repassado por gerações e gerações. Então, eu sou mãe de 3 meninos, então eu falo sempre para eles assim, muito além do que eu ensinar para vocês, se eu conseguir deixar para vocês o ensinamento de que o respeito é acima de tudo, tenho certeza que várias pautas seriam bastante relativizadas com o tempo, né? A gente precisa passar para essas novas gerações que estão chegando, ter uma ruptura do que os nossos pais faziam, do que os nossos tios, nossos avós, bisavós, que realmente eles já nascem achando que o poder deles é muito maior do que o das mulheres. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente, como mulher, além de ter essa pauta de discussão, também trazer isso para dentro das nossas casas e ensinar isso para os nossos filhos, sejam eles homens ou mulheres, né? Ensinar para as nossas filhas mulheres que elas têm que se posicionar, têm que se empoderar, e para os nossos filhos homens que o respeito deve haver acima e antes de qualquer coisa. Doutora Vavá, sua análise sobre o 8 de março, momento de comemoração, de celebração, mas acima de tudo, de reforçar a luta feminina e a reflexão em relação à igualdade dos direitos entre mulheres e homens. Bom, começamos de uma maneira bem séria, que eu acho que merece toda a seriedade. E eu acho que a grande questão, Mauro, em tudo que eu ouvi da doutora Albertina, né, do ponto de vista da Edinalva, da Amanda, e o que eu tenho ouvido desde 2015, que eu faço um trabalho junto, principalmente à prevenção do câncer de mama, eu acho que a questão é a palavra luta. Se nós continuarmos a olhar para essa questão como algo bélico e nós não tivermos mais diálogo entre homens e mulheres, a questão realmente vai percorrer muito mais de 100 anos. Então, o que eu tenho percebido em toda a minha vivência, né, eu falo que é lúdica, mas com propósito, né, um humor com propósito, é que se não há mais diálogo, se não houver mais diálogo, mais encontros entre homens e mulheres, e não só de mulheres num grupo, porque a quantidade de grupos de mulheres, de sororidade que se une, eu já presenciei
eu pessoalmente em eventos, uma pessoa que não vale aqui eu colocar o nome por uma questão de ética, ela não está presente, onde ela literalmente falava que sorte que nós somos mulheres. E havia homens também na plateia. A minha pergunta é: nós somos seres diferentes e complementares. Se a gente olhar pela luz divina, nós somos complementares na natureza. Homens e mulheres não têm que competir, eles têm que se unir, eles têm que trabalhar juntos. E houve uma grande distorção que vem percorrendo várias ancestralidades. Existem poucas, mas existem ainda sociedades matriarcais onde os homens não se sentem aquém das mulheres. Então, acho que existe uma necessidade de também ir ao aprendizado, também com sociedades e com o passado matriarcal, para se entender qual é a força. Nós não somos metades, nós somos inteiros. Eu até brinco com a música lá do Fábio Júnior, a metade da laranja. Não tem metade da laranja, somos laranjas inteiras e viemos de uma única árvore, de um só pomar. Então, se nós continuarmos sempre olhando de uma maneira violenta, né, bélica, a gente realmente não vai conseguir generalizar. A gente sabe que as questões com mulheres e com homens também são pontuais de acordo com a região, com a parte geográfica, com o ambiente onde estão. Então, tudo isso tem que ser muito trabalhado. E uma coisa que, como sexóloga, sexopsicotantra terapeuta, eu digo, não existe até hoje orientação sexual de qualidade, nem dentro de casa, nem dentro das escolas. Então, se nós não tivermos um trabalho de base bem feito, onde nós não vamos colocar o sexo como algo que é sujo, feio, violento, forçado, e sim nós colocarmos a beleza também do relacionamento entre homem e mulher, as crianças e o esforço, aí eu vou dizer de Amanda falar para os seus filhos do respeito, o ambiente é mais forte às vezes, Amanda, o sistema é mais forte. Então, assim, nós não temos que lutar contra o sistema, nós temos que nos unir para fazer trabalho que é de formiguinha, com melhor orientação. E eu já vou dar o spoiler, porque estou montando um programa que é exatamente para pais e mães, onde vão poder, sabe, olhar para essas questões do feminino e do masculino de uma maneira menos violenta. E o papel sobre a questão do câncer de mama ou do HPV ou das DSTs que acontecem é simplesmente uma consequência também dessa orientação cultural para homens e mulheres. Homens precisam aprender como são as mulheres, mulheres precisam aprender um pouco mais como são homens. A todo momento que nós entrarmos num julgamento, numa crítica, numa puxada de força para um outro lado, não vai se chegar a resultado nenhum. Esse é o meu ponto de vista. Então, eu acho que nós precisamos de mais afeto, mais amor, mais alegria, mais qualidade de vida, mais qualidade de relacionamento. E a gente está vivendo um mundo onde realmente as pessoas perderam a conexão. Hoje você se conecta pelo meio da rede da internet. Então, como é que a gente vai mudar isso? Então, acho que diálogos, encontros, mas encontros não só de mulheres, não só de homens. Vocês podem ver, tem muitos, para finalizar a minha fala, tem muitos encontros de mulheres. Amanhã tem uma amiga minha que vai fazer um encontro de mulheres. Tem vários movimentos de mulheres. Agora me pergunte, existem movimentos de homens? Olhando para essa questão, poucos, mas existem. Então, é necessário que a gente possa, assim, se concentrar com as pessoas que têm, homens que têm uma visão diferenciada, que existe, posso garantir para vocês que existem homens que têm uma visão diferenciada versus as mulheres, e fortalecer isso, mas de forma uníssona, porque senão, realmente, esse diálogo, essa conversa, esse assunto, sempre vai ficar patinando. Muito bem, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo assunto aqui para a nossa análise. No Brasil, culturalmente, mulheres se tornam mães muito jovens. Em 2023, dos 2.700.000 brasileiros nascidos vivos, 40% eram filhos de mães de até 24 anos de idade, vejam só. E numa faixa etária mais específica, a de crianças e adolescentes grávidas com menos de 14 anos, foram mais de 18 mil bebês nascidos
num único ano. Doutora Albertina, para a gente refletir sobre as consequências, né, disso tudo, que vão da interrupção dos projetos pessoais dessas meninas, dessas mulheres, né, projetos pessoais de vida, até o aumento do grau de vulnerabilidade, o risco social, tanto para essas mães quanto para os filhos gerados. Esse é um tema, Mauro, que eu trabalho há muitos anos, né? E a gente tem a honra, né, de ter reduzido a gravidez na adolescência no estado de São Paulo em 69%, desde 98. Então, em primeiro lugar, a gravidez de mulheres jovens é um índice de desenvolvimento. Quanto mais há mulheres jovens dando à luz, menos desenvolvido é o país. Nós temos o SUS. Hoje, o nível de gravidez na adolescência e nas mulheres jovens é semelhante a Equador, semelhante à Bolívia, semelhante ao Peru, mostrando claramente como o Brasil ainda está distante dos países desenvolvidos. No Brasil, se gasta 10% do seu PIB, olha só, com as consequências da gravidez da adolescência. A mulher jovem, grávida, adolescente também, ela tem mais mortalidade infantil, os seus filhos têm mais situações de vulnerabilidade e ela mesma se afasta do mercado de trabalho. Hoje nós temos mulheres que foram avós adolescentes grávidas, mães adolescentes grávidas e netas adolescentes grávidas. Então, a mulher que engravida na adolescência e na jovem, ela se afasta do mercado de trabalho, ela tem menos oportunidades de trabalho. Quando eu digo que é um índice de desenvolvimento, na verdade, a mulher tem o direito o desejo de engravidar. Mas quando ela engravida na adolescência e na juventude, é uma falta dessa decisão. Ela não teve a decisão, ela não teve acesso à cultura, ao estudo, ao trabalho, às atividades culturais para adiar a sua gravidez. Agora, como disse a nossa colega, a desigualdade é muito grande. Na verdade, a mulher da periferia, a mulher pobre e a mulher negra tem muito mais risco de gravidez na adolescência. Então, além de ser um índice de desigualdade social, é também um índice de desigualdade entre as situações da região, as situações da cor da pele, as situações de pobreza. Então, país pobre, gravidez na adolescência e na juventude mais pobre. E quem é mais pobre engravida mais, com certeza. E as políticas públicas, doutora Albertina, necessárias para essa mudança de cenário, elas existem, mas é um trabalho demorado, né? Veja, eu não acho que é um trabalho demorado, eu acho que é um trabalho urgente. Porque, veja, nós temos o Sistema Único de Saúde, que se mostrou eficaz agora na questão da Covid. Então, hoje a gente sabe que a distribuição dos métodos existe, mas, na verdade, há de se ter um trabalho importante, envolvendo o homem também, porque a adolescente e o jovem conhecem os métodos. Hoje nós temos internet, conhece, mas a menina, aquela pesquisa feita lá atrás, a menina tem medo de não agradar e o menino tem medo de falhar. Então, não é só informação, é a dificuldade de negociação. Você só negocia quando você tem força, quando você tem autoestima, quando você tem projeto de vida, quando você tem possibilidade de discutir com outro um caminho de futuro. Então, é urgente que nas escolas, na família, nas redes sociais, na sociedade, se discute, porque a gravidez na adolescência, a consequência é para a família da menina. O homem é poupado e a família do menino também é. Então,
Vamos discutir, nós temos o SUS, vamos ter acesso aos métodos anticoncepcionais, nós temos uma lista de métodos de longa duração e podemos aqui e agora começar um trabalho importante. Está demorando. Nós temos políticas públicas, São Paulo está mostrando, mas ainda é forte, né, a ideia de... A gente tem uma grávida com menos de 14 anos a cada 28 minutos que dá à luz. Quer dizer, uma menina que dá à luz com menos de 14 anos a cada 28 minutos é uma vergonha para o mundo. E nós não estamos cumprindo o nosso compromisso de reduzir a taxa de gravidez da forma que a gente quer. Reduzimos, mas ainda falta muito. Vamos girar esse tema aqui na nossa bancada. Edinalva, a reflexão sobre a maternidade precoce e todas essas consequências, né, que foram já destacadas, elencadas pela doutora Albertina. Seu áudio está fechado, Edinalva. Obrigada, Mauro. Este é um grande desafio, né, para nós mulheres, porque quando você pensa na maternidade infantil, né, na adolescência, nós vamos ter, se você considerar a pesquisa da Fiocruz, nós tivemos mais de 6 milhões de bebês que nasceram aí em 10 anos, de mães jovens, né, com idade ali entre 10 e 19 anos. Consequentemente, essas mães, né, então elas não tiveram os direitos que já foram ditos, tem a vulnerabilidade da consciência do seu corpo, envolve autoestima e envolve, sobretudo, um olhar para os próximos anos, né? Como vai ser o desenvolvimento dessas crianças? São mães solos que muitas das vezes não conseguiram evoluir no processo educativo formal. Se ela não evolui no processo educativo formal automaticamente, a gente tem uma discrepância muito maior, né? Pensando em possibilidades financeiras, acesso à saúde pública, acesso à educação, à cultura, e aí automaticamente são filhas, né, filhos de violência, vão ficar expostos, porque essas pessoas também acabam trabalhando na informalidade. E tem um dado aqui que a gente não pode negligenciar, é que são meninas, em sua maioria, negras e indígenas. Então, quando eu falei no primeiro bloco a questão do racismo, do desenvolvimento do país, é para pensar que se a gente tem ali várias conexões que, num dia como hoje, precisa serem olhadas, né? Então, eu preciso entender que a gente tem um problema social, preciso entender que em algumas regiões do país a situação ela é muito pior. Como é que podemos somar forças? Assim como você tem hoje aqui mulheres de diferentes segmentos, como é que a gente, e homens também, como é que nós vamos somando esforços para chegar à informação para todas as pessoas? Porque os nossos grandes problemas, além da falta de políticas públicas, é a ausência de informação correta. Então, essa menina, ela não sabe o procedimento correto, consequentemente, ela pega uma doença e você tem aí uma série de adversidades na vida que a impedem de sonhar, né? Então, o sonho, ele te coloca num outro nível. O sonho te faz buscar uma profissão que vai ser benéfica para todo o coletivo. E se você não tem essa jornada, se você não tem um ambiente seguro para o seu desenvolvimento, você acaba tendo as meninas mães com a vida muitas vezes rompidas, porque elas param de sonhar, elas param de viver para dar conta, pensando somente na subsistência dos seus filhos. E aí não tem creche, não tem isso, não tem aquilo. O trabalho e a sociedade como um todo acaba ficando aquém, né? Num país subdesenvolvido como o nosso, a situação fica muito pior. Então, quando você olha para as periferias, você olha para algumas regiões, tem muito a que ser feito. Então, como é que a gente, poder público, privado, as organizações, somam para e canalizam recursos, né, que
quando você canaliza o recurso, você também tem um poder maior de capilaridade para reverter o cenário. Muito bem, a gente vai tentar entender agora e fazer uma conexão entre essa temática, a maternidade precoce, as suas consequências, a interrupção dos projetos das meninas, das mulheres, enfim, coisas que ficam para trás. Vamos tentar fazer uma conexão sobre com uma outra temática, que é a violência patrimonial sofrida por muitas mulheres. É o ato em que o agressor se utiliza do dinheiro, do documento ou bens para controlar a outra pessoa, ou seja, cercear a individualidade e liberdade da outra pessoa. Embora seja respaldada pela legislação, como a Lei Maria da Penha e o Código Penal brasileiro, a violência patrimonial ainda é muito praticada pela dificuldade de identificação por parte da vítima, já que muitas vezes, não é, doutora Amanda, isso tudo é confundido com excesso de proteção, com ciúmes e outras justificativas, né? Como é que o tema anterior se conecta com esse da violência patrimonial, doutora Amanda Gimenez? Nossa, estou achando assim fantástica essa conversa, porque não tem como a gente chegar, né, até a minha fala sem antes perpassar pela doutora Albertina, pela Edinalva, e com certeza depois a Vavá também vai tratar isso com a alegria que lhe é peculiar, mas tem muita relação e a gente sabe que, pegando essa questão da gravidez na adolescência e da gravidez precoce, a gente tem a mulher desistindo dos seus sonhos, como a Edinaldo falou, se desestruturando completamente e aumentando aí a dependência da pessoa, da figura masculina na vida dessa menina, na vida dessa mulher, né? Então, ela vai crescer totalmente desacreditada de que as coisas são possíveis em sua vida, ela vai crescer com uma dependência emocional muito grande de quem é o pai do seu filho, ou até mesmo do seu próprio pai, porque acaba que muitas vezes essa mãe é abandonada pelo pai dessa criança e ela acaba ficando na dependência do seu pai de origem. Então, quando a pessoa chega, quando essa mulher chega aqui, ela está totalmente desestruturada, ela não se vê na possibilidade de recomeço, ela já perdeu as oportunidades de formação, até mesmo de educação básica, muitas vezes ela não tem a educação básica ali do ensino fundamental, e o que resta a ela é uma dependência financeira e emocional muito grande. E o homem certamente se vale disso. A figura masculina na vida dessa mulher, ele se vale demais disso. Por quê? Na forma de controle dela, do sair ou não sair, você não é capaz daquilo. Muitas mulheres chegam aqui no escritório, mulheres que se casaram super jovens, iniciaram a união muito jovens, justamente por conta de uma gestação precoce, né? E elas chegam aqui e falam, não, mas eu não tenho nem como começar uma vida nova, eu não sei nem por onde começar, como que eu vou ficar sozinha com meus filhos? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Então, não, mas isso ele faz, e é muito também comum a gente ver na fala da mulher sempre uma forma de estar justificando o que ela sofre como violência, né? Ah, mas é que também eu provoquei, né? Eu fui ao mercado, eu podia gastar tantos reais e eu gastei mais do que tantos reais. Então, a hora que eu cheguei em casa, ele me ofendeu, ele me empurrou, né? Ah, eu fui ao salão, eu ia fazer só a unha, acabei fazendo a unha e cortando o cabelo, eu não podia, gastei demais. Então, e essa violência patrimonial, ela é uma violência velada, de fato. Tanto ela é velada que, como você mesmo falou, Mauro, ela não enxerga isso como uma forma de violência, e como eu já havia falado instantes atrás, ela justifica essa violência no zelo do companheiro. Então, não, é que nós estamos com as contas apuradas. Tá, você sabe qual que é o apuro dessa conta dessa família? Muitas vezes a mulher não sabe. Quantas mulheres eu recebo aqui no escritório que elas sequer sabem quanto que é o orçamento dessa família? Elas, às vezes, têm conta conjunta com o companheiro, mas
está limitado a ela somente um cartão. Ela não pode ter nem senha de acesso a essa conta para saber quanto que é movimentado nessa conta. Não só também essa questão de limitação, de rédea de gasto, mas a própria fraude desse companheiro, desse marido, em ter um patrimônio enorme e deixar em nome de terceiros, para que ela não tenha acesso a esse patrimônio no caso de um divórcio, no caso de um falecimento. Pode falar. A dependência emocional dessa mulher, ela é diretamente proporcional à violência patrimonial que ela sofre? Olha, tanto a violência patrimonial quanto a violência física também é proporcional, é muito proporcional. E essa mulher chega aqui também, muitas vezes, desacreditada dela mesma pelo que ela ouve da violência psicológica. Ah, você não é nada, você não é capaz, você a vida inteira ficou cuidando dos filhos, agora você acha que alguém vai te querer? Você com 2, 3 filhos aí, você acha que alguém vai te querer? Você nunca fez nada, você não sabe fazer nada. Você acha que se você se separar de mim, você vai conseguir manter o mesmo padrão de vida? Então, isso é uma fala muito recorrente aqui no escritório e que é algo assim que a gente faz um trabalho, inclusive, até de conscientização dessa mulher aqui dentro. Porque eu tenho casos que a mulher ficou 1 ano fazendo consultas comigo até ela se entender capaz de enfrentar uma separação, enfrentar um divórcio e saber que os direitos dela estão garantidos ali, que esses filhos não vão ficar desassistidos, né? Porque é muito comum também o homem, e isso também é uma forma de violência patrimonial, o homem dizer assim, você vai se separar de mim, eu não vou pagar pensão, eu quero ver você dar conta de criar os filhos, os teus filhos, né? Porque assim, filho feio não tem pai, né? Filho feio só tem mãe. Quando o filho é bonito, tá lá para tirar foto, formatura, tal, aí é meu e seu. Quando Sim. é o filho feio, aí é só da mãe. Isso é muito comum de eu escutar aqui no escritório. Até a Vavá tá ali se retorcendo, louca para falar da questão da luta e tal, mas eu estou falando a minha visão, Vavá. Por quê? Porque aqui o que eu recebo, né, não é a família do porta-retrato. O que eu recebo aqui é aquela família totalmente desestruturada, em que a mulher chega e eu tenho que literalmente juntar os caquinhos e fazer ela acreditar nela mesma. Mais alto. Antes de ouvir a doutora Vavá, quero ouvir a doutora Albertina a respeito desse tema, doutora, porque a violência patrimonial, ela não é só uma violação do direito da mulher, ela é uma violação da saúde da mulher, né? Como é que a violência patrimonial chega no seu consultório? Como é que ela passa pela porta trazida pelas mulheres que vão buscar ajuda da saúde? Na verdade, a saúde mental, né, ela começa pela autoconfiança, pela autoestima, pela autovalorização. E quando você é criada na desigualdade, quer dizer, quando tem a primeira relação sexual, a primeira relação amorosa, a mulher foi treinada para agradar. Então, existe uma sociedade que treina essa mulher para agradar. Isso é uma situação de submissão e de escravidão. Então, enquanto que a gente não romper essa barreira da escravidão, a mulher tem medo de dizer não, tem medo de sair de uma relação tóxica, porque ela se sente um ser inferior. Então, quanto mais desigualdade, quer dizer, a mulher, desde que nasce, ela acredita que ela é um ser inferior. Ela só é superior se ela tiver alguém, um homem, para aprová-la. Então, hoje nós precisamos fazer com que essa mulher rompa essa barreira do medo de não agradar. Eu não preciso agradar ninguém. Eu sou um ser humano autônomo e eu me gosto e eu sou uma guerreira. E quanto mais essa mulher vai envelhecendo, às vezes a mulher tem mais uma relação de anos
E aí diz, olha, agora você está com 40 anos, você está velha, você não é nova, você não Ninguém agrada vai te querer. ninguém vai te querer. E aí, essa ideia de agradar é que tem que ser rompida. Então, eu acho que o cerne está aí. Eu não tenho segurança, não tenho autoestima, não tenho autoimagem positiva, eu não sou ninguém. E quem não é ninguém é escrava do outro alguém que pode fazer qualquer coisa com esse ser. Doutora Vavá. Bom, pegando o gancho das três falas, que assim, todas muito reais, mas a gente está falando muito, assim, muito se falou da consequência do que acontece com a mãe, que ela tem um filho com 14 anos em tenra idade. Mas aí eu faço uma pergunta para as minhas três colegas aqui no programa. Qual é a raiz de tudo isso? Aonde começa? Isso começa no seio familiar. Isso começa na orientação. Hoje, eu vou voltar para o ponto de vista que eu coloquei na primeira pergunta. Hoje eu conheço mães de 30 a 35 anos que têm crianças pequenas e já se preocupam como que elas vão orientar as filhas quando estiverem com 13, 14 anos. E eu conheço mães que já estão com filhas. Temos um problema na Questão conexão da doutora sexual. Vavá. A única coisa que se fala. Vavá, doutora Vavá, a gente tem Não problemas entendi. na sua conexão. Vamos fazer o seguinte, acho que dá para seguir agora. Destravou, vamos lá. Tá. Se Então, travar voltando, novamente, né? a gente combina assim. Se travar novamente, a gente combina assim. Aí você sai da conexão, volta, tá bom? Mas vamos ver, acho que agora vai. Não deu Agora certo. travou. Travou. Doutora Vavá, faz o seguinte: sai da conexão, entra novamente. Enquanto isso, a gente vai dando sequência aqui para o próximo assunto. A gente volta a esse quando a doutora Vavá tiver com o áudio restabelecido. Acho que agora sim, doutora? Não. Alô? Vamos lá. Eu vou Quanto sair e entrar maior de novo. Sim, vamos lá. Quanto maior é o nível hierárquico dentro de uma empresa, menor é a presença de mulheres negras. Elas representam somente 3% das posições executivas e somente 1% dos cargos de chefia. Segundo o levantamento da Associação Pacto de Promoção da Equidade Racial, Pacto de Promoção da Equidade Racial, mulheres negras também são as mais afetadas por desigualdades salariais. E para tentar melhorar essa realidade, a associação criou um programa de mentoria e aceleração de carreiras, que tem como um de seus objetivos fortalecer a autoconfiança de mulheres negras frente ao mercado de trabalho. Vamos contar como é que funciona, Edinalvo, o programa de mentoria e aceleração de carreiras? Mauro, a Associação Pacto, né, que eu atuo aqui profissionalmente, nós criamos um pilar para discutir a questão de gênero e raça. Então, nós temos aqui programas de desenvolvimento de mulheres para posições de lideranças. Nós estamos olhando exclusivamente para executivas. Então, primeiro a gente tem um coletivo, o Pacto das Pretas, em que um grupo de 25 mulheres de diferentes regiões do país fomentam a visibilidade e oportunidades dentro de grandes empresas para a gente ir mitigando essas desigualdades salariais e de equidade no mercado. Quando nós olhamos para um programa específico, o Pacto Transforma, que é de aceleração de carreira, tem um pilar de mentoria, tem vivência executiva, então nós temos um ciclo formativo envolvendo outros parceiros, pensando na educação integral, de forma que as mulheres cada vez mais estejam com o seu autoconhecimento apurado, que elas tenham segurança da sua autoestima, fortalecimento de identidade, de saúde mental, para que ela consiga buscar posições acima de especialistas, que é o que a gente tem aqui hoje no programa. Por que acima? Porque nós somos hoje, né? Quando olha somente para mulheres, nós somos 51% da população. Quando pensamos em mulheres negras, nós somos 28%, e os números reais do dia a dia você acabou de comentar.
Então, para nós é determinante para que a empresa tenha diversidade de olhares, diversidade de competências, que essas mulheres cheguem nessas posições de liderança, posições executivas, porque automaticamente o nosso país também vai ter uma melhor distribuição de renda, né? Se nós somos hoje a maioria da população, automaticamente, com melhor renda, nós vamos ter a visibilidade, a gente rompe os vieses, né? Porque aí quando olha para a mulher como um todo, nós estamos falando de um país cheio de vieses, então o primeiro olhar é o viés, e depois as empresas conseguirem considerar que para a estrutura organizacional, para o desenvolvimento também do seu negócio, é fundamental que ele tenha ali nas posições de liderança as mulheres negras. Então, o programa ele tem esse objetivo, tem duração de 1 ano, nós estamos na primeira turma, anualmente nós também desenvolvemos um fórum, né, onde a gente discute aí diferentes cenários, pensando em justiça social, ESG e políticas de ações afirmativas, para que as mulheres, pensando aí em 5 anos, a gente consiga mudar esse cenário de 3% nas posições de lideranças. Nesse aspecto, eu queria tentar fazer uma conexão para a gente entender como é que as políticas públicas afirmativas e que têm sido desenvolvidas nos últimos anos para resgatar essa dívida histórica que a gente tem e trazer as mulheres para os cargos de liderança, enfim, como é que isso se conecta com o que as empresas desenvolvem, ou as empresas não estão trabalhando essas questões, ou quais são as empresas que estão trabalhando essas questões, que é preciso que haja uma conexão entre o poder público, entre empresas, terceiro setor, todos, né, no mesmo objetivo. Sim, falando em empresas, se nós pegarmos os últimos 5 anos, as empresas muito ali motivadas pelas discussões de ESG, motivadas por questões de propósitos, pensando novos cenários no mercado de trabalho, elas estão mais sensíveis para a discussão de gênero e a discussão de raça também. Aqui na associação, nós criamos um protocolo para que as empresas consigam olhar para suas metas e serem propositivas na aceleração de carreiras de mulheres negras, pensando no mercado de trabalho. Mais ainda, esse processo ele é muito lento. Se continuar no movimento que nós temos hoje, aí nós vamos pegar algumas pesquisas que vão dizer que precisa de, no mínimo, mais 97 anos para que as mulheres efetivamente ocupem as cadeiras de lideranças. Então, nós temos hoje 64 empresas aqui dentro da associação, que já têm comitês, que já têm coletivos, que já têm ali perspectivas de olhar para o salário, porque ainda assim nós sabemos que os salários das mulheres são inferiores aos dos homens, ocupando a mesma posição. Então, tem muita coisa para ser mitigada. A empresa ela precisa ser propositiva e precisa construir um plano a curto prazo, porque senão nós vamos ficar só nas falácias, que é o que a gente também tem acompanhado, né, algumas empresas falando que é desnecessário essa discussão, mas nós entendemos que é determinante para o movimento de transformação que nós esperamos para a mulher no mercado de trabalho. Muito bem, a doutora Vavá está de volta, acho que a conexão está ok. E, doutora Vavá, vamos falar aqui a respeito do seu tema, do seu trabalho nas empresas e organizações. Aí a gente linka com o seu raciocínio anterior, que é aquela conversa que a gente estava da questão da maternidade precoce com a violência patrimonial. Olha, nesse mês de março, mês da mulher, né, a sexopsicoterapeuta doutora Vavá está apresentando nas empresas, nas organizações, a força do feminino presente na sociedade. Aí, com toda a graça, irreverência e bom humor, a doutora Vavá incentiva as mulheres a reconhecerem a sua própria potência, a sua própria força, com a visão de crescimento pessoal e profissional. A doutora Vavá, que também é Tantra Training, é docente da pós-graduação de distúrbios emocionais e comportamentais sexuais, e defende que tudo tem cura, especialmente através de seus super sexy power poderes. É isso, doutora Vavá? É isso, na verdade, é assim, pegando um pouquinho o gancho do que, né, a doutora Albertina colocou sobre a questão
eu falo da raiz, né? Então, as mulheres que estão hoje nas empresas são mulheres que vêm também de uma orientação familiar, enfim, e estão no posicionamento. Eu participo de alguns institutos que defendem também o posicionamento das mulheres, principalmente na área de supply chain, que é a área da engenharia, né? Não só em outras posições, tem mulheres que estão muito bem capacitadas em áreas que normalmente nós vemos um número maior de homens, mas as mulheres também estão, e existe, como, né, a querida Edinalva colocou com propriedade, né, essa questão salarial deveria ser uma coisa constitucional, né? É assim, totalmente proibitivo você ter diferença de remuneração por um cargo igual. Enfim, mas aí são as diretrizes de cada empresa. O trabalho que eu venho fazendo dentro desse, e não só do mês de março a gente tem uma data. Eu falo que o Dia da Mulher, né, ou o Dia das Pessoas são todos os dias, né? A gente tem essas datas onde se concentram mais os movimentos, né, Mauro? E o mês de março, como eu chamo de Mês Internacional da Mulher, quando eu estou nas empresas, a ideia é sempre realmente trazer as mulheres para que elas possam cada vez mais ter orgulho, autoestima, que a doutora Albertina falou muito bem, claro, autoestima, que é necessário você ter orgulho daquilo que você faz e começar a ouvir menos a opinião das outras pessoas e você realmente se concentrar naquilo que você faz com eficiência. Mas essa mulher que hoje está dentro de uma empresa, né, ela tem uma raiz. E como a gente falou, setorizadas, né, as condições de mulheres em determinadas áreas da sociedade são diferentes. Uma pessoa que está numa comunidade onde ela tem menos alternativas, ela vai ter mais dificuldade de poder se colocar no mercado de trabalho. Agora, essas meninas que precocemente têm filhos, eu falo, tem uma raiz. Se nós não trabalharmos a raiz, se nós queremos realmente que o Brasil tenha uma população pujante, que seja uma força tanto feminina como masculina, para ser um país que é rico, porque eu não consigo falar que o Brasil ele é um país de terceiro mundo, porque o Brasil é um dos maiores exportadores do agro, é uma das maiores potências do agro que existe no mundo. Então, como é que a gente tem essa disparidade tão grande? Então, nas empresas, eu procuro sempre trazer essa conscientização e ter uma coisa que a mulher, por que ela é valorizada? A mulher, ela não só está trabalhando, a mulher, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela tem várias atividades multifuncionais que os homens não fazem. Então, se não houver uma distribuição, e eu levo isso para as diretorias, hein, Mauro? Eu levo isso para os presidentes de empresa, se fala muito sobre isso. E olha, eu posso falar, tem empresas que já têm um trabalho muito bem voltado para a condição da mulher trabalhar. Né? Então, assim, a participação do homem também no cunho familiar é necessário. A gente tem a nossa famosa, né, a licença maternidade de 6 meses da mulher, mas, assim, é importante que não adianta a mulher ficar 6 meses e ela não ter o recurso de ter também o apoio do homem. O homem também precisa ter uma licença maternidade para dar suporte para as mulheres. Né? Então, assim, isso também tem que ser trabalhado de outra maneira. O importante é que, assim, eu acho que eu não gosto de usar a palavra luta, né? Mas acho que esse movimento ele precisa ser trabalhado em várias linhas dessa jornada. A gente precisa trabalhar a família, nós precisamos trabalhar e conscientizar e fortalecer as mães que têm filhos, mesmo as que têm filho precoce. Por que elas têm filhos precoce? Porque elas não têm uma orientação. Se o homem é voltado para olhar para a pornografia desde cedo e ele acha que a pornografia é a relação sexual, que ele sempre tem que estar presente, e a mulher ela foi feita para agradar, isso tem que ir abaixo. Nós precisamos mostrar essa relação entre homem e mulher de uma maneira totalmente diferente do que a gente vem carregando na nossa ancestralidade. É hora já, como a doutora Albertina falou, passou o tempo, é agora. Aí, respondendo a Edinalva, o que pode se fazer? Eu não acredito que só as políticas públicas resolvem. A gente precisa envolver o poder privado. Do mesmo jeito que a gente tem uma Fiesp, que é uma federação da indústria, né, do Estado de São Paulo, e outras, por que não colocar também a responsabilidade para o setor privado? Porque eu tenho certeza que se existe um movimento para o setor privado, com alegria, com bom humor, com objetividade, com consciência, a gente pode sim cuidar para que a educação das pessoas fortaleça a autoestima, porque a autoestima se fortalece como? Com afeto, com alegria, com sinceridade, com verdade, com clareza. Então, ficar falando só sobre as consequências, a gente não sai daqui, Mauro. A gente precisa, sim, ir na raiz da situação, porque tudo que acontece depois é consequência, efeito causa. Então, se a gente realmente quer um Brasil que seja um Brasil potente, nós precisamos começar a trabalhar, de novo, revolver a terra,
pegar essas sementes novas, fazer com que elas possam crescer e se nutrir de maneira forte, independente de onde estão, de setores, e a gente fazer com que no futuro, e num breve futuro, a gente tenha jovens mais esperançosos de o que vão ser na vida. E aí sim a gente vai conseguir. Então, meu trabalho é árduo, porque dentro eu, como entidade da alegria da Humorizar, junto com as outras tantas, né, o nosso papel, a nossa missão é realmente resgatar a alegria vital das pessoas tendo conhecimento. Sem conhecimento, você não chega a lugar nenhum. Sem conhecimento, a gente não leva nenhuma pessoa a lugar nenhum. Conceitualmente, não se faz nada. A gente realmente precisa nutrir as pessoas e fazer com que elas possam caminhar sozinhas. Você falou, Vavá, do Brasil potente, né? Pois é, o Brasil é potente, o Brasil é rico. O problema é a desigualdade que a gente tem. O Brasil é rico e a gente não pode ter essa desigualdade, e é o que está na raiz dos problemas. A desigualdade está lá na raiz dos problemas. Tudo que a gente passou aqui hoje está lá por conta dessa desigualdade de um país que não merece isso, um país que é rico, né? Sob todos os aspectos, e culturalmente, e também no valor econômico que nós temos aqui. A gente paga muito imposto, né, Vavá? É um país maravilhoso. Crítica política, porque nós ainda vivemos, né, nós temos um núcleo, a gente dá muito poder para a política. E o povo, né, tem uma criatividade, as pessoas, todas as pessoas. Por isso que eu falo, eu não consigo conceber, dentro da minha arte, eu não consigo conceber diferença por raça, por gênero. Não interessa. Não interessa o gênero, não interessa a cor da pele. Nós somos todos seres humanos. Então, assim, não, viver, a pessoa que tem esse olhar para uma diferença nesse sentido, ela não precisa ser atacada, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser reorganizada. Nós precisamos de reorganização emocional hoje na sociedade. Eu uso a arte, eu estou dentro do ambiente da arte para realmente procurar levar para as empresas, nesse setor específico, a conscientização. Sabe o que a gente ouve hoje dos profissionais das empresas, Mauro? Ainda é um moedor de cana. Por quê? Porque o capitalismo ainda é sagaz, ele ainda é assim, esses momentos que a gente fala, todos os momentos, ESG, empresas B, no final das contas eu falo, já que a empresa precisa apresentar o seu faturamento ou o seu quadro na Gazeta Mercantil, eu falo, onde é que está, né, o teu índice, né, o índice humano, né? Onde é que está a qualidade? Onde é que estão os indicadores de qualidade humana? Né? A gente precisa ter esse outro tipo de política, que eu não vou chamar de pública, eu vou falar assim, que é política humanitária. Nós precisamos fazer isso. E eu confio que a arte movimenta, a arte consegue movimentar isso de alguma forma, né? Então, eu estou à disposição da doutora Albertina, estou à disposição da Edinalva, estou à disposição da Amanda Gimenez. Nós não fazemos trabalho só por conta do que a gente recebe financeiramente, tá? Eu acho que, assim, se a gente tem uma sociedade mais saudável, nós temos um país mais rico. Gente, perguntas da nossa audiência, o nosso tempo está apertado aqui no final, é uma para cada um, para cada uma, então vamos a elas. Eu vou pedir 30 segundos só para vocês, bastante objetividade, tá? A doutora Vavá está com a palavra. Vavá, a Patrícia Rodrigues está no Facebook e pergunta o seguinte: como se vai do ponto G ao ponto H, que é o título de uma de suas palestras, e por onde anda o Roberto Caruso? Ela também pergunta. Muito bem. O Roberto Caruso anda nos bastidores, né? Ele é o bastidor, ele é o criador, ele é o cavalo, se a gente fosse falar da área espiritual, ele é o cavalo, é ele que recebe as entidades, né? Então é ele que praticamente, né, faz toda a parte de criação e dá vida às entidades, ou recebe as entidades. Do ponto G ao ponto H, isso é uma coisa que dentro da sexologia sempre se fala muito, o ponto G, gente, o ponto G ele não é nenhum mistério, ele é simplesmente um lugar que eu falo que a mulher divinamente recebeu um equipamento completo, perfeito para entrar em estados de energia orgástica maravilhosos. E o homem está a serviço da mulher. Homens que estiverem ouvindo, vocês estão a serviço, e uma parte minha da entidade já sabe isso, já se conscientizou. Não há nada mais bonito do que você ver uma mulher, ela está com um sorriso de prazer em todos os sentidos. Então, o ponto G é o ponto da graça, da divindade, e o ponto H é o ponto do humor. Se você, quando
está no seu momento mais íntimo, se você não se diverte, se você não dá risadas e se você fica menos de 20 minutos, né, junto com a sua parceira, o seu parceiro, você não está fazendo amor, você está desperdiçando o tempo dos dois. Então, junte o ponto G da graça com o ponto do humor e seja feliz e faça as pessoas felizes. É isso. Amanda, doutora Amanda, o Jaime do Jardim Bom Filhole, aqui em São Paulo. Jaime, valeu aqui a participação sempre. A mulher está mais consciente na defesa de seus direitos relacionados ao direito de família, como, por exemplo, na partilha de bens, no caso de um divórcio. Pergunta aqui do Jaime. Bem breve, doutora, que a gente está bem apertado, tem as outras questões. Obrigada pela colaboração aí, Jaime. Na verdade, o que a gente vê é assim, os profissionais estão mais conscientes da importância do papel deles no momento de um divórcio. Porque, como eu havia dito aqui durante a entrevista, a mulher ela chega bastante fragilizada. E se ela não procurar um profissional que seja extremamente especializado nessa questão, ela acaba sendo preterida numa partilha de bens, justamente porque já está estruturada essa questão de que o homem é o provedor, então ele acaba, em algumas situações, fraudando ali questão patrimonial. Então, o meu conselho é, seja homem, seja mulher, no momento de um divórcio, procure um especialista, porque ele vai conseguir, ela vai conseguir te orientar da melhor forma possível nessa partida. Bem breve, Edinalva, a Laura Rodrigues no YouTube quer saber como garantir que as empresas contratem efetivamente mulheres negras para os seus quadros e não apenas para efeito de marketing. Essa pergunta é perfeita. Nós estamos trazendo o tempo todo que, pensando em inclusão, diversidade no mercado de trabalho, as oportunidades são fundamentais. Para não ser somente efeito de marketing, que a gente tem ouvido muito no mercado, a gente tem combatido, nós falamos a todo instante aqui que primeiro é a conscientização do compromisso com a equidade racial do país e de gênero, e um segundo ponto, olhar a competência. Nós não queremos as mulheres negras somente nas posições e áreas específicas para discutir igualdade de oportunidade. Doutora Albertina, bem rapidinho, o Luiz Carlos Lopes está com a gente na UTV. Em que medida o marido ou o companheiro pode ajudar a mulher quando ela chega à menopausa, etapa difícil na vida dela? Que é o Luiz Carlos Lopes que pergunta. Luiz, importantíssima essa sua pergunta. Aliás, a menopausa deve ser mais discutida. A mulher tem ciclos de vida e a menopausa é um ciclo de vida. Nesse momento, entender esse momento específico da mulher, como trabalhar com os hormônios, como os seus desejos, as suas decepções, dialogar e não discriminar a mulher na menopausa é uma grande forma de acolhimento. Nós temos que discutir a menopausa como um ciclo de vida, como o homem tem. Como o homem tem também a sua sexualidade diferente na época que ele vai envelhecendo. Então, não discriminar, acolher e fortalecer essa mulher, principalmente pela história que ela já teve. É um caminhar que ela já teve e que agora ela está. Não é menopausa, é menos pausa de muitas dores e mais força nesse caminhar. Muito bem, doutora Albertina. A gente vai colocar então um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de celebração e de reflexão em torno do 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. O agradecimento a todos que estiveram aqui com a gente. Todas, doutora Albertina Duarte Tachiuti, ginecologista e obstetra, coordenadora do Programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, Edinalva Moura, gerente de Relações Institucionais e líder do coletivo Pacto das Pretas, na Associação Pacto pela Equidade Racial, Amanda Gimenez, doutora Amanda Gimenez, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, e a sexopsicoterapeuta motivacional, doutora Vavá. Um abraço para todo mundo, um ótimo Dia Internacional da Mulher para vocês. O programa Gente que Fala se despede por aqui, sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção,
jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você do outro lado, espectador, você internauta, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Para desejar um bom final de semana para todo mundo, renovação das energias, para a semana que vem, que logo chega. A gente volta então na segunda, a partir do meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Lucas Neto vem aqui agora na 365. Lucas, obrigado aqui pelos 2 minutos que eu roubei aí do seu espaço, do seu programa. Bom programa para você, o melhor para a melhor idade, começando, entrando no ar agora aqui pela 365 e com todo o trabalho aí para você, Lucas. Um abraço e bom final de semana para todos e também um bom Dia Internacional da Mulher. Tchau, tchau.